Crônicas do Amanhecer, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 29 de dezembro de 2020. Arqueólogo garante ter encontrado a cara de Deus, parte 2. Joseph Garfinkel, chefe do Instituto de Arqueologia da Universidade Hebraica de Jerusalém, garante ter encontrado a cara de Deus ao examinar artefactos com 3.000 anos. Outros arqueólogos consideram a alegação arrojada e mostram-se céticos. Os vários artefatos estudados pela equipa de Garfinkel foram encontrados em 3 sítios arqueológicos diferentes localizados no território do antigo Reino de Judá. Garfinkel explica que as esculturas representavam uma imagem visível de YHWH, o nome tetragrama usado na tradição judaica para representar o nome sagrado de Deus. Assim, os artefactos tratam-se de representações da figura de Deus. As descobertas foram publicadas este mês na revista científica Biblical Archaeology Review, apesar de terem sido mal recebidas por vários pares. Muitos acusam Garfinkel de ceder ao sensacionalismo. Quando descobrimos a primeira estatueta em Khirbet Qeiyafa, em 2010, não havia paralelos ela, disse Garfinkel. Apenas 2 anos depois foram encontradas 2 cabeças semelhantes em Tel Moza. Quando vi como essas 3 cabeças eram semelhantes, comecei a procurar mais itens e encontrei 2 objetos semelhantes na coleção Moshe Dayan no Museu de Israel. As estatuetas de cabeças encontradas em Tel Moza foram descobertas juntamente com estatuetas de cavalo. Garfinkel apercebeu-se que na Bíblia hebraica, Deus às vezes é descrito como um cavaleiro. O arqueólogo rejeitou a ideia de que a figura poderia ter sido uma representação de um rei, uma vez que a ideia da monarquia como divindade não se alinhava com nenhuma tradição conhecida em Judá. Agora a questão é quem é o Deus que eles representam. Estamos familiarizados com o panteão cananeu e todos os seus diferentes deuses, e temos estatuetas cananeias representando-os, disse Garfinkel. No entanto, estas estatuetas são completamente diferentes, por isso não retratam nenhum deles. Sabemos que em Judá havia um novo Deus. Se este não é o Deus de Judá, quem poderia ser? O investigador questiona ainda se o povo de Israel não estivesse a fazer estátuas, por que razão o texto bíblico estaria tão preocupado com o assunto? Esta prática, conhecida como idolatria, é proibida nas escrituras bíblicas, escreve o Altatis Interesting. Oded Lipschitz, líder das escavações arqueológicas em Tel Moza, discorda de Garfinkel, dizendo que o seu estudo está repleto de imprecisões factuais. Sobre a cara de Deus questiona Allan Kardec no Livro dos Espíritos 244. Os espíritos veem a Deus? Só os espíritos superiores o veem e compreendem. Os inferiores o sentem e adivinham. Quando um espírito inferior diz que Deus lhe proíbe ou permite uma coisa, como sabe que isso lhe vem dele? Ele não vê a Deus, mas sente a sua soberania e, quando não deva ser feita alguma coisa ou dita uma palavra, percebe, como por intuição, a proibição de fazê-la ou dizê-la. Não tendes vós mesmos pressentimentos, que se vos afiguram avisos secretos, para fazerdes, ou não, isto ou aquilo? O mesmo nos acontece, se bem que em grau mais alto, pois compreendes que, sendo mais sutil do que as vossas a essência dos espíritos, podem estes receber melhor as advertências divinas. Deus transmite diretamente a ordem ao espírito, ou por intermédio de outros espíritos. Ela não lhe vem direta de Deus. Para se comunicar com Deus, é-lhe necessário ser digno.
Deus lhe transmite suas ordens por intermédio dos espíritos imediatamente superiores em perfeição e instrução. O espírito Miramês, pela psicografia de João Nunes Maia, esclarece N. Livro Filosofia Espírita volume 5, somente os espíritos perfeitos têm o alcance espiritual de ver a Deus. Essa visão não se compara à proporcionada pelos olhos do corpo físico. É uma visão diferente, e as limitações da linguagem humana nos impedem de explicá-la com clareza. Os espíritos que ainda não atingiram a superioridade na escala da perfeição não veem a Deus, eles têm a intuição da sua existência e a seu respeito são esclarecidos pelos espíritos mais elevados. Deus se expressa na criação pela visibilidade dos seus feitos. Muitos dos falsos profetas encarnados que dizem, e mesmo escrevem, que viram a Deus, que conversam com Ele face a face, estão iludindo a si mesmos. Eles veem espíritos, que tomam por Deus. Mesmo ao grande profeta hebreu, Moisés, que afirma ter recebido os mandamentos diretamente de Deus, aquela mensagem foi transmitida por mensageiros do Cristo. Apenas Jesus recebia o estímulo diretamente de Deus, na terra, por se encontrar capacitado para tal percepção divina em todos os seus sentidos. Isso é fácil de compreender, é necessário vibrar na faixa do emissor, pureza com pureza, de outro modo as próprias leis desaconselham tentar. Os próprios médiuns encarnados devem reconhecer os espíritos que se comunicam com eles, pela vida que levam e pelos sentimentos desabrochados em seus corações. Os semelhantes atraem os semelhantes, tal é a lei de justiça. Na justiça divina, ver a Deus é uma coisa, e sentir a sua soberania é outra. A voz da consciência sempre fala do Criador, porque dentro dela se encontram registradas todas as suas leis, por regência da verdade. A criança, quando faz o mal, se esconde para que ninguém perceba o que fez. Quando faz boas coisas, fica presente e deseja ouvir elogios, pois o espírito conhece o bem e mal, como leis que vibram em seu coração. Se queremos ver mais longe do que percebemos, melhoremos nossa visão, esquecendo as ofensas e passando a amar o ofensor, esquecendo o ódio e em seu lugar colocando a fraternidade, esquecendo a usura, vivendo no desprendimento, e nesses caminhos ensinados por Jesus atingiremos a perfeição. Isso acontecendo, poderemos perceber os espíritos e as coisas que se encontram nos mundos perfeitos. A visão de Deus não é para todos, mas o caminho é comum. Devemos percorrê-lo com segurança, de modo que a fé nos leve a essa esperança, amando e servindo, perdoando e esquecendo faltas, trabalhando por dever de servir mais. A doutrina espírita nos clareia mais a visão, enriquecendo a nossa inteligência, de sorte a nos libertar da visão obscura da terra, passando a alcançar as belezas imortais da espiritualidade superior. Quando estamos adivinhando a existência de Deus, já é começo de despertamento dos nossos dons de vida. Passamos a compreender as leis universais que nos dão segurança, para depois sentirmos a claridade da sua existência na consciência, integrando-nos à verdade que nos mostrará o Criador com perfeição. Esta foi a crônica do amanhecer de 29 de dezembro de 2020. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.